fortificados em fundamentos ou fundamentados. Quando nós observamos uma edificação que ela está firme, o que é que nós temos que observar? Se o fundamento dela é bem aperfeiçoado. Ninguém faz uma casa sem alicerce, sem sabata, porque se fizer vai cair. Se fizer uma casa de qualquer jeito, ela vai cair, vai ruir. Haja visto que Pedro está se lembrando de algo que nós falamos muito sobre a construção da rocha e da areia. Parábola de Jesus Cristo aos seus discípulos. Chega, pois, como um homem que edificou a casa na rocha, e veio a chuva, a tempestade, combateu, e ela permaneceu firme. Jesus vai dizer e vai fazer outra semelhança, vai dizer: os que ouvem a minha palavra e não guardam, eu assemelho ele ao mesmo homem que fez uma casa na areia. Veio, pois, a corrente e ela caiu, e grande foi a sua queda. Deus está dizendo a eles: Deus que nos chamou para a eternidade. Deus não nos chamou para apenas passar um período. Deus não nos chamou para ficar sofrendo eternamente. Deus nos chamou para que na eternidade vós esteja com Ele. O Deus de paz vos exaltará. O Deus de paz vos edificará. E Ele vos chamou, não foi em qualquer coisa, não. Ele vos chamou em Cristo. Ele vos chamou. E por Ele, depois de ter sofrido um pouco, porque Ele está falando a igreja desta maneira, nós já estamos passando um período em que o sofrimento está tomando conta de muitos. Aqueles que não passam luta, alguma coisa tem de errado. Porque se o inimigo não se preocupa em atacar, é porque está do lado dele. Ninguém ataca o amigo, ninguém critica o amigo, ninguém tenta machucar o amigo. Se o inimigo não está nos atacando, é porque nós já estamos fazendo algo pela semana. Que é isso? É a Bíblia que está dizendo. Pedro está dizendo: se você já está sofrendo, fica tranquilo, porque é Deus que está nos aperfeiçoando. É Deus que está nos montando. E se sofrer um pouco, fica calmo, porque Ele está nos aperfeiçoando para a eternidade da sua glória. Deus já está nos aperfeiçoando para a eternidade. As lutas e as provas nada mais é do que Deus nos aperfeiçoando para a eternidade. É tempo da ansiedade, o inimigo rugir tentando nos atacar. Fiquem tranquilo, porque é a hora do aperfeiçoamento de Deus. Aleluias. Para encerrar, versículo de número 14. Saudando-vos, pois, uns aos outros, com o ósculo de amor. Paz seja a todos vós que estáis em Cristo Jesus. Onde acheis em Cristo. A paz de Cristo, ela nos faz ter entendimento. O mundo está no caos. Guerra, rumores de guerra. Estamos passando por um período em que o mundo está sendo abalado. Olhamos para a notícia, e a notícia é: o país tal atacou o país tal. Vizinho nosso, a Venezuela, foi atacada pelos Estados Unidos. E pelo caminho que vai, se Deus não tiver misericórdia, nós também seremos atacados. A igreja em Cristo Jesus não está preocupada com o que vai acontecer.
E quando a Bíblia vai